gente, tudo bem? Decidi fazer esse vídeo, né, conversando com a professora Kézia, para tentar auxiliar um pouco mais nessa aula interdisciplinar que nós pensamos para vocês. A ideia, o propósito, o objetivo da aula é fazer com que vocês compreendam melhor o conteúdo de sistemática, taxonomia filogenética e, além disso, pensem em metodologias para ensinar esse conteúdo, pois não é uma dificuldade só nossa ao aprender, é também uma dificuldade para quem vai ensinar. E vocês, como futuros educadores, né, e da nossa disciplina, que nós já estamos pensando em metodologias que vão facilitar a aprendizagem dos nossos alunos, eu acredito que seja um bom conteúdo para nós pensarmos em novas possibilidades de metodologia. Aí, para fazer isso, eu selecionei 2 artigos, um que fala de um jogo em específico e o outro que fala de uma forma metodológica que foi utilizada para auxiliar, né, nesse conteúdo, nesse tema que envolve classificação. Então, de cara, vamos falar um pouco sobre a importância do classificar. Se você parar para pensar no seu dia a dia, em coisas pessoais, a classificação é super importante. Se você classifica de uma boa forma, com uma boa organização, seguindo um critério rigoroso sempre, né? Tem até as pessoas que são bem obcecadas por esse tipo de organização, né? Por cores, por tamanho, ou por ordem de uso, independente do que você vai classificar. Vou classificar sapatos, vou classificar camisetas, a forma que eu vou guardar elas no guarda-roupa. Mas com certeza uma boa classificação vai te ajudar, vai te auxiliar na hora que for utilizar aquele objeto. E a mesma coisa acontece com os seres vivos. Se nós tivermos uma boa classificação dos seres vivos, quando precisar de alguma informação, né, ou até mesmo com um novo achado fóssil, e você precisar ver aonde que aquele novo achado fóssil se encaixa melhor de acordo com o seu parentesco evolutivo, vai ser muito mais fácil, né, de realizar esse processo que faz parte aí da nossa área e que é importantíssimo para a biologia. Inclusive, no primeiro texto que tem lá no ABA para vocês fazerem a leitura, é um texto bem curto, é de um site chamado Universo Racionalista. Tem vários textos lá muito bons, inclusive muito bons para a biologia. No título do texto, né, traz a relação dessa área, né, de filogenética, de sistemática, com todas as outras áreas da biologia. E tem tudo a ver, né, como eu vinha dizendo agora há pouco, num novo achado fóssil. Se você tiver tudo muito bem organizado dentro de um grupo taxonômico, né, seja um reino, seja um filo, seja uma ordem, ao achar, né, ao encontrar ali um novo ser vivo ali que viveu há alguns anos atrás, né, um novo achado fóssil, para você conseguir encaixar ele, né, dentro dessa organização que já existe, vai ser muito mais fácil se você tiver organizado isso de maneira evolutiva, como é a proposta, né, da sistemática, como é a proposta da filogenética, envolver o parentesco evolutivo para conseguir organizar, para conseguir classificar todos os seres vivos, sejam eles animais, plantas ou micro-organismos, tá? Deixa eu ver sobre os grupos taxonômicos, as diferenças, né? Porque a gente confunde muito. Quando a gente fala da sistemática, quando a gente fala da filogenia, a gente já vai estar envolvendo essas semelhanças, os agrupamentos, né, de seres que são semelhantes, considerando o seu parentesco evolutivo, considerando se eles têm a mesma origem comum. Quando a gente fala de origem comum, um exemplo bem simples. Se você tem um irmão, quem que é o ancestral comum de vocês dois? É o pai e a mãe, né? Ah, mas não é um irmão inteiro, é um irmão só por parte de mãe, é assim que a gente fala popularmente, né? Então, quem é seu ancestral comum com esse seu irmão que é por parte de mãe? Só sua mãe. É o parente que vocês têm em comum, né? Agora, se você pegar você e seus primos, quem que é o ancestral comum entre vocês? Vai ser os seus avós, né? Os seus pais são uns, os pais dos seus primos são outros, mas os seus avós são os mesmos. Então, quando eu falo de origem comum, com relação à evolução, é a mesma coisa. Só que a gente está falando de ancestrais comuns que viveram há milhares, há milhões de anos atrás. Tá? Então, assim, sempre tentem associar esses conceitos com coisas práticas, porque daí na hora que vocês estiverem fazendo uma leitura ou fazendo uma análise de cladograma... Desculpa, gente, é que minha vida de youtuber não vai nada bem. Então, toda vez que vocês
estiverem, né, analisando um cladograma, fazendo uma leitura, tentem pesquisar esses termos que estão desconhecidos em vocês, procurem, tirem dúvidas e tentem associar com coisas práticas que façam vocês se recordarem depois na hora que estiver estudando, tá? Deixa eu ver o que mais. E a taxonomia, por si só, né, a gente vai estar falando da classificação de grupos taxonômicos, classificação dos táxons. E os táxons, o que seria? Por exemplo, se eu pegar ali na ordem, né, naquela ordem básica que nós conhecemos, reino, filo, né, ordem, família, cada um desses é um táxon. E os táxons, por exemplo, se eu pegar uma espécie, vamos pegar a nossa espécie, nós temos vários táxons, né? Ser humano. A quais táxons o ser humano pertence? Ele pertence ao reino vegetal ou ao reino animal? Né? Ou ao reino monero, ou ao reino protista, ou ao reino fungi? A qual reino que o ser humano pertence? Ele pertence ao reino animal. Filo. A qual filo que o ser humano pertence? Ele pertence ao filo Chordata. E assim vai. Então, nós, né, a nossa espécie, ela pertence a vários táxons. E assim acontece com todas as outras espécies. Se vocês pararem para analisar as espécies, né, de maneira individual, vocês vão ver que elas vão ter vários semelhantes, né, várias outras espécies semelhantes, mas se vocês começam a organizar elas em táxons, conforme isso vai, é como se fosse um funil, né, vai afinalando assim. Porque se a gente pegar reino animal, olha a quantidade de animal que tem, é uma biodiversidade enorme. Aí agora eu vou querer só os do filo Chordata. Aí você já vai tirar vários outros, todos os invertebrados não vão entrar, né? E daí você vai se restringir só ao filo Chordata. Aí eu quero apenas agora os mamíferos. Aí você já vai tirar vários outros, os peixes, os anfíbios, os répteis, todos eles já vão sair fora desse grupo. Dentro dos mamíferos eu quero só os carnívoros. Aí todos os onívoros, todos os herbívoros vão sair. Dentro dos carnívoros eu quero todos que sejam da ordem tal, né? Eu quero os que sejam da ordem Homo, né? Daí já vai entrar a nossa espécie nesse grupo. Aí, agora eu quero restringir a uma única espécie. Vou pegar o Homo sapiens. Então, agora está falando da espécie humana. Então, dentro dos táxons, né? Se a gente pegar de uma maneira individual, cada espécie tem vários táxons. Se eu pegar analisando de uma forma grupal, conforme os táxons, né, vão passando, como se fosse uma linha, vai diminuindo a quantidade de espécies, né? Quanto mais o reino, né, que seria o táxon que abrange um número de espécies maior, né? Apesar que antes do reino ainda tem o domínio, né, que também é um táxon. Aí, depois que eu venho para filo, eu já diminuo a quantidade de espécies que está dentro ali daquele táxon. Então, a taxonomia, ela trataria disso. Agora, eu queria dar algumas dicas para vocês, assim, só foi alguns conceitos básicos aí que vocês já viram de diversas formas, né? Já estavam vendo presencialmente, já viram com outros materiais que a professora passou. Agora, só algumas ideias de como trabalhar melhor isso na sala de aula, para que vocês consigam fazer a atividade interdisciplinar que está sendo proposta lá no aula. Como a gente está falando de classificação, vocês vão ver que em um dos artigos ele trata de uma forma bem interessante. Ele pega meios de transporte, né? E são vários meios de transporte que foram entregues aos alunos e eles precisam estabelecer uma forma de classificar esses meios de transporte. Aí eles conseguem, mas nem foi dado esse termo, né? Só foi entregado várias imagens lá, que tinha caminhão, tinha motocicleta, tinha barco, né? Tinha vários meios de transporte. Quem conseguiu unir tudo isso e definir um nome para esse grande grupo foram os próprios alunos. Então, foi entregue lá várias imagenzinhas com barcos, com moto, com bicicleta, com carro, com caminhão. E daí eles que pararam para pensar, o que todos esses têm em comum? Todos eles são meios de transporte, né? E agora, como que a gente pode classificar para separar um pouco? Se eu classificar entre terrestre e aquático, aí eles já conseguiram fazer uma classificação. Aí agora, se eu pegar esses terrestres e fazer meio de transporte de passeio e meio de transporte para trabalho, eles já conseguem fazer outra classificação. E daí lá no artigo, vocês vão ver que está feito no quadro, a classificação em forma de esquema, bem bacana.
E daí, depois de fazer isso com um objeto corriqueiro, né, que assim, eles têm ideia que já conhecem muito bem, se colocar eles em grupo, um conhece mais que o outro um, o outro conhece outro, e eles conseguem fazer isso rapidão. Agora, se a gente pegar, né, espécies animais, talvez eles tenham que começar a pesquisar, porque talvez tenha uma espécie que seja desconhecida, e é aí que já vai relacionando a outros conhecimentos, como de zoologia, por exemplo, né? Se estiver falando de plantas, né, conhecimentos de botânica, e como que eles vão organizar isso? Qual que vai ser o critério de organização? Eles vão começar a organizar de maneira evolutiva? Daí já vai envolver conhecimentos de evolução. Eles vão organizar só analisando as semelhanças e diferenças morfológicas? Então já vai envolver os conceitos aí de morfologia, né, de anatomia, daquele ser vivo que vocês entregaram para eles trabalharem. Então, nesse artigo vai trazer essa proposta de atividade. Primeiro, né, foi feito com um objeto, né, qualquer daí do dia a dia, vários objetos do dia a dia, para eles organizarem. E depois eles vão ter que fazer a mesma coisa, só que com animais. Né? Animais ou plantas vão ter que fazer com seres vivos, assim como é feito na biologia, né, no ramo da sistemática e taxonomia filogenética. O que dá para fazer além disso? Já muitos professores adotam esse modelo, inclusive tem um plano de aula que eu entreguei para vocês, né, na nossa atividade, da nossa aula, que a gente ainda vai fazer. Quando a gente voltar, a gente vai apresentar essas aulas aí para a banca e depois vocês vão para a escola para apresentar. Aí eu levei um modelo de plano de aula para vocês. E esse modelo é desse tema, classificação dos seres vivos. E lá na metodologia descrevia, né, que o professor que estivesse dando aquela aula, usando aquele plano de aula, usando aquele planejamento, ele iria dar o exemplo de sapatos, né? Para falar de classificação, ele ia usar o exemplo da classificação de sapatos. Sapatos abertos, sapatos fechados, sapatos com cadarço, sapatos sem cadarço, sapatos com salto, sapatos sem salto, sapatos coloridos, né? Sapatos não coloridos e assim por diante. Então, o que você pode fazer na sala de aula? Um exemplo, depois vocês podem, a partir dessas dicas, pensar em várias outras possibilidades. Pedir quem é que se habilita a dar um pé, né, de cada parte do seu próprio calçado para colocar lá na frente. E você mesmo começar a fazer essa organização com os alunos, né? Como que a gente pode fazer? Como que vai ser o nome do grande grupo? Né? Obviamente, rápido eles vão responder, sapatos. Aí agora, como que a gente vai classificar? Sapatos de salto, sapatos sem salto, sapatos coloridos, sapatos não coloridos. Aí é uma ideia. Um outro exemplo que eu também vi, nesse eu nunca fiz, mas já vi, que teve professores que usaram e deu muito certo, foi formatos de folhas diferentes. O professor colheu vários tipos de folhas antes da aula e levou. E eles fizeram, né, qual que é o grande grupo? Folhas. E agora, como que a gente vai classificar? E daí foram fazendo essas diferenças. Foram analisando essas semelhanças e diferenças para fazer a classificação, tá? Se isso for depois de uma aula, né, que já foi analisada a anatomia e morfologia vegetal, dá até para levar em consideração várias características bem específicas das plantas com relação à anatomia da folha, né, o que é bem interessante. Deixa eu ver o que mais que eu tenho de exemplo. No outro artigo, ele fala de um jogo em específico, onde vai ter desenhos seria extraterrestres, né? E daí vai ter uns com 3 olhos, vai ter uns que tem o cabelinho de um jeito, vai ter uns que não tem cabelo. Eles vão ter algumas diferenças. E daí foi entregue, né, essas figurinhas, esses recortes, e eles tiveram que organizar. De que maneira que a gente vai classificar isso daqui? Né? E daí o interessante é você ver que, tipo, para cada grupo vai ter uma ideia diferente de classificação, né? E não tem importância, né? Porque vai ter várias formas de classificar. É claro que demorou muito para chegar nesse modelo. E a ideia é essa, fazer que eles coloquem a mão na massa para eles verem como foi difícil para, né, se adotar uma classificação para os seres vivos, para se ter o que se tem hoje, né? Como demorou para chegar a quantidade, né, de cladogramas, a quantidade de conteúdo mesmo com relação à taxonomia e sistemática que se tem hoje, né? Porque várias propostas de classificação vieram antes e daí isso foi se adaptando para ver qual que era melhor para se utilizar. E, por fim, eu tinha assistido um vídeo do Pirula. Eu até recomendo para vocês. Ele é um biólogo, ele tem um canal no YouTube.
E ele é muito bom, os vídeos dele são ótimos. E eu lembrei de um vídeo que eu assisti há um tempão, daí eu fui até procurar o vídeo de novo para me recordar com detalhes, né, o que ele tinha feito. Ele fazia em sala de aula, quando ele dava aula presencial, e ele tentou fazer no YouTube, mas deu muitos comentários. E é algo que dá para fazer na sala de aula e vocês podem readaptar e fazer algo mais específico. Ele fazia para ter noção da biodiversidade e com isso ele já conseguia fazer vários links para comentar várias coisas legais. Ele pedia para cada aluno falar um animal que viesse em mente. Para dar um número maior, às vezes você pode fazer isso até como uma atividade de casa. Você sabe que na próxima aula o seu conteúdo vai ser relacionado à sistemática, à taxonomia. Então você vai pensar em um animal e você vai pedir para cada pessoa da sua casa pensar em um animal também e vai trazer os nomes. Aí ele pegava aquela quantidade de nomes e começava a agrupar. Quantos falou macaco? Quantos falou cachorro? Quantos falou cavalo? Quantos falou vaca? Quantos falou peixe? Quantos falou sapo? E ele começava a agrupar, né? E todas as vezes que ele fez isso no YouTube também com comentários, só que ele não conseguiu analisar todos os comentários, só que ele analisou mais de 1000 comentários e sempre os resultados são os mesmos. Sempre a maior parte dos animais que são citados, eles pertencem ao grupo dos mamíferos. O que é bem óbvio, porque é um táxon que nós pertencemos também. Então vem essa questão aí evolutiva, né? Nós sempre vamos recordar mais daqueles seres que nós estamos mais familiarizados, que são parentes mais próximos. Raramente alguém fala ser humano, e ser humano também é um animal. Só que a gente tem uma dificuldade muito grande, principalmente quem não é da área da biologia, de se encaixar no reino animal, né? De se sentir enquadrado ali no reino animal. Você acha que a maioria das pessoas acham que estão acima, né? Acima dos outros animais. Outro detalhe que ele citou é que sempre muitos falam da fauna africana e asiática, né? Então falam assim de muitos animais que não são da nossa região. Sempre vai ter muita gente falando de elefante, falando de tigre, falando de leão, porque muitas vezes os animais, eles são vistos como uma atração de circo, né? E se aquele aluno, né, vai no zoológico, ou se ele vai assistir um documentário de animal, o que é atrativo? Esses animais de grande porte, o que sempre tem que ter num zoológico? Né, para essas pessoas que não têm nenhum pingo de consciência biológica, né, consciência ambiental, tem que ter esses animais grandes, né, seja o tigre, seja o leão, tem que ter esses animais que não são da nossa região, não são endêmicos daqui, né, só que tem que estar lá, que é como se fosse não, né, eles tratam daquele animal como algo atrativo para as pessoas ir lá e ficar olhando e admirando. Então também vem mais um ponto aí que daria um ótimo ponto de discussão, né? A forma que nós lidamos, a percepção que nós temos com relação às outras espécies animais, né? Só que, assim, esses foram os pontos que ele abordou, assim, no vídeo. Eu achei bem interessante. Vocês podem abordar esses, podem abordar vários outros, e é bem bacana de discutir esses pontos. Só que o que também dá para fazer com isso? Pegar todos esses animais, ou dá para fazer com planta também. E depois vocês tentarem fazer um grande cladograma, né? Tentando mostrar ali onde que tem... esse tem mais parentesco com esse, então vamos juntar. Não, esse outro aqui tá mais próximo, então tira aquele e coloca o outro. Fazer como se fosse um quebra-cabeça mesmo. Não algo para ser feito em uma aula. Né, algo que pode, fazer um grande painel e conforme eles vão pesquisando, adquirindo conhecimento sobre aquilo, eles vão montando. É algo bem bacana de se fazer, tá? Então, assim, gente, aqui, deixa eu ver, foi o que eu anotei. É só para dar algumas dicas e, assim, para não ficar algo muito distante, né? Porque às vezes a gente posta lá vídeos de terceiros, né, vídeo de outras pessoas lá do YouTube para vocês assistirem, pesquisar outros artigos, que fica aquela coisa muito distante entre a gente. Então, assim, espero ter ajudado e qualquer dúvida é só gritar, pode chamar. Beijo!